Oi, eu sou a Bruna, sou sócia do escritório Hoffman Zanata Arquitetura, junto com o Mike. Nesse apartamento, os nossos clientes nos procuraram porque queriam um apartamento que fosse de praia e que remetesse à praia. Hoje eles moram no campo, então eles queriam um apartamento totalmente diferente do que eles já têm lá. Então nós fizemos tudo pensando nisso. Cores claras, texturas. Uma das coisas que eles pediram também, eles gostam de receber muitos amigos. Então, a grande dificuldade que a gente teve nesse apartamento foi em 100 metros quadrados e 3 suítes, conseguir aproveitar bastante essa parte do living, fazendo uma mesa com 6 lugares, essa ilha que a gente também aproveitou com as banquetas, e de uma forma que não pesasse o apartamento, que ficasse com cara de praia e tudo clarinho, durável, que os amigos pudessem vir e não ficassem com medo de quebrar alguma coisa ou manchar. Então, isso também nos ajudou muito a escolher os revestimentos aqui, principalmente para a cozinha. Então, o que nós fizemos? A ilha, o revestimento começa no piso, faz o contorno dela, tem o acabamento slim. Ali no nicho da bancada também, é todo slim, você vê que nada chama muita atenção, nada tá gritante, né? Ele tá se conversando como um todo, em toda essa parte aqui do apartamento. Eu sou Mike Hoffman, arquiteto e também sócio do escritório Hoffman Zanata Arquitetura. A Bruna já antecipou alguns detalhes aqui do projeto, mas tem alguns pontos que eu quero falar que ficaram bem legais e alguns inclusive foram solicitações do cliente. Com uma preocupação do visual slim do apartamento, né? A Bruna já comentou bastante sobre o detalhe da bancada, as cores e tudo mais, porém eles tinham uma preocupação muito grande em relação a chegar em casa e dar de cara com uma coifa pendurada, por exemplo, uma geladeira prata ou branca logo de cara, e isso tudo por ser um apartamento pequeno, né? Então acabava meio que podendo sobrecarregar o espaço. Então a gente acabou trabalhando com algumas peças bem legais, como a geladeira embutida. Quem não conhece, chega no ambiente e fica procurando, tá, não tem geladeira? Tem, só que ela fica escondida ali na marcenaria. Outro detalhe bem legal referente à torre de tomadas, que a gente acabou embutindo na ilha e também na bancada de trabalho, próximo à pia. O fogão, o projeto original previa o ponto de gás nessa ilha, só que a gente acabou invertendo e jogamos lá na bancada. E em função disso, óbvio, a coifa também foi para cima do fogão. E a gente conseguiu utilizar uma coifa embutida e ficou bem discreto. Outro ponto que acho um detalhe bem forte desse projeto é a ausência da cuba aparente, a cuba da cozinha, assim. E muita gente chega, também não tem cuba? Tem. Essa cuba ela é bem legal porque a torneira ela é retrátil. Você consegue baixar ela e ela fica escondida na cuba. Só que para a gente conseguir fazer isso, a gente também precisou da ajuda da Noble, porque na cozinha, como já foi citado, foi utilizado tudo ultra compacto da Neolith. E ali a gente teve um desafio bem grande, porque em função da espessura do Neolith. E como ele é mais fino que o quartzo tradicional, o quartzo, se não me engano, é 1,8 ou 2 centímetros, o que a gente teve que fazer? O Ricardo teve que refilar um pouquinho essa pedra do Neolith e depois a gente compensar a altura dela colocando um ponto de silicone. Então a gente conseguiu deixar a superfície da bancada totalmente nivelada e oculta. E o que a gente pediu para a Noble fazer também foram 2 cavas nessa peça que tampa a cuba para facilitar a remoção e a colocação dessa peça em cima da cuba. E falando um pouquinho mais sobre o material escolhido, esse ultra compacto, como a grande preocupação era trazer os amigos aqui no apartamento e não se preocupar em alguém derrubar um vinho, uma Coca-Cola, alguma coisa e manchar a pedra, o cliente pediu para a gente descobrir qual que era a superfície mais resistente. Então chamamos o Ricardo, o que a gente pode colocar para esse cliente? Ele quer qualidade. O Ricardo falou para a gente, ultra compacto Neolith, não tem material mais resistente hoje no mercado em relação a manchas, amarelamento e resistência à temperatura.
apresentamos para o cliente, eles se apaixonaram e falaram, é isso que a gente quer. E principalmente aqui na cozinha, porque essa área aqui do living tem uma incidência solar muito grande. E o quartzo, por melhor que seja a marca, as mais famosas no mercado, mesmo assim existe a possibilidade, em função dos raios UV, de vir amarelar. O cliente queria bancada branca e esse branco futuramente poderia começar a ter aquele aspecto amarelado, né, e dando uma aparência de velho no apartamento. Já no Neolite a gente não vai ter essa preocupação. E o acabamento utilizado aqui é um silk, que é um fosco, ele não tem brilho. E isso acaba dando uma resistência ainda um pouco maior para o produto do que ele já tem. Riscos, temperatura, isso a gente está 100% garantido. Não digo 100%, mas acho que 99% garantido contra essas possibilidades de virem acontecer no produto, essas avarias. E só para concluir um pouquinho a experiência que a gente teve com a Noble, não é a primeira, já conhecemos o Ricardo já tem um bom tempo aí, parceria de outros projetos, e como não poderia ser diferente das outras situações, a experiência foi fantástica, né? Chegamos para o Ricardo no final do ano, acho que era novembro mais ou menos. Ricardo, tem um cliente que a gente faz questão que seja você para atender. Será que tu consegue? Aí ele deu um jeito, foi ver a agenda e tal, jogou a data um pouquinho mais para frente do que a gente precisava, só que a gente mostrou para o cliente todos os pontos positivos, né? As experiências, cronograma, o que o Ricardo sempre tinha nos passado, todas as vezes ele cumpriu, então isso trouxe bastante confiança para o cliente e eles aceitaram, né, fazer com o Ricardo, e o resultado não poderia ter sido melhor, né? Todos os ambientes ficaram fantásticos, todos os ambientes, inclusive que a gente não citou, foram feitos junto com a Noble, só que os demais, os banheiros, áreas de serviço, a gente acabou utilizando uma outra pedra, né? Foi o quartzo da Celestone. E para concluir, eu acho que é isso, o projeto ficou incrível, a gente está muito satisfeito com o resultado, não só nós, mas os clientes também amaram, e agradecer a parceria com o Ricardo.